Então nós retornamos nesse nosso segundo bloco com a farmacêutica Brenda Chaves, a nossa entrevistada de honra desta noite, né? Essa noite fria do nosso Rio Grande do Sul. Vamos lá. Então nós começamos o nosso bate-papo, né? A Brenda já se apresentou, falou um pouquinho da sua trajetória profissional, por que ela escolheu fazer farmácia, né? Agora nós vamos entrar nos detalhes um pouquinho mais técnicos, tá bom, Brenda? Tranquilo. Tá. Existe um conselho, né? Vocês têm um conselho de classe de farmácia, correto? Como é que é o nome do conselho de vocês? Nós temos o Conselho Regional de Farmácia, que é o do Rio Grande do Sul, e o Conselho Federal de Farmácia, que é do Brasil inteiro, né? Um acompanha o outro. Geralmente nós, aqui da região, respondemos ao Conselho do Estado, né? Que é o Conselho Regional de Farmácia. Eles nos fiscalizam, né? Sempre na farmácia, a gente tem que estar em horário integral. E a cada 3 meses, mais ou menos, eles fazem uma visita. E tu não pode nem ter ido no mercado. É verdade. Se eles chegarem lá e tu não tá... É rígido. Tchum! É super rígido. É rígido. E aí eles têm uma escala de presença, né? Se eles visitaram 3 vezes aquela farmácia e não teve a presença do farmacêutico, ela começa a ficar no vermelho. E aí até a gente levar uma multa, né? Olha só, eu não imaginava que o conselho era tão atuante assim. Nem me passava pela cabeça. Eu também faço parte do conselho de assistentes sociais, né? A gente tem um registro também. Não são tão atuantes assim em fiscalização. Tão rígidos, né? Isso. Porque o fazer profissional também se dá, a atuação profissional também se dá de um pouquinho diferente. Claro, numa esfera um pouquinho diferente, né? Sim. Do que a do farmacêutico. Mas que bom saber disso. Sim. Porque isso é uma segurança para o usuário final, do consumidor. Com certeza, para todo mundo, né? Exatamente. Em geral, então né? isso garante uma segurança de que realmente o responsável técnico estará ali. Estará ali. Isso é muito importante. Acompanhando. Exatamente. O que eu quero te perguntar é, para você ingressar no conselho, ali você vai ganhar um número de registro, né? Obviamente. No conselho de farmácia, existe alguma prova preliminar que você precisa fazer ou apenas a apresentação da titulação? Por que eu te pergunto isso? Tem conselhos, por exemplo, a OAB, que precisa de faz uma avaliação. Se não me falha a memória, o conselho de contabilidade, né? Não sei se estou enganado, também exige, mas os demais até ainda não exigem. Como é que é para entrar no conselho de farmácia? No conselho de farmácia, a gente precisa só ali o diploma, né? Não precisa realizar nenhuma prova ainda. Mas eles estão estipulando uma prova para entrar, né? Quando eu me formei ali não precisava, a gente se forma. Antes da formatura, eles já vão na faculdade, recolhem os nossos documentos, as coisas que precisam e já geram o número do registro, mas a gente só pode atuar a partir do momento que a gente, né, se forma. Ali, se formou dia 27 de julho, no outro dia pode atuar. E aí, eles fazem isso, daí tu fica com um crachá provisório de 1 ano. Dentro de 1 ano, precisa apresentar toda a documentação novamente, né, pagar o conselho, e então... Aí tu fica com a definitiva e só faz o pagamento todo ano. Perfeito. Isso aí. Mas que legal saber como é a atuação. Tu sabe que eu particularmente, eu tenho uma opinião formada sobre o quesito dos conselhos. Eu acho que todos os conselhos são necessários. Com certeza. Todas as profissões técnicas, todo profissional que ele vai ter uma responsabilidade técnica na sua área de atuação precisa do conselho, né? E o nosso conselho, em geral, assim, ele ajuda muito nós, né? Eles falam bastante com o Sindifars, que é o Sindicato dos Farmacêuticos. Então, eles estão sempre ali cobrando, né? Nosso aumento salarial, nossos direitos. Eles que brigam muito por essas áreas de atuação, que a gente está cada vez com mais áreas, né? Então, eles nos ajudam muito, assim. Não tenho do que me queixar. O que acontece também? Hoje se levanta muito uma polêmica em função das graduações, até mesmo em função do crescimento das graduações à distância, né? Eu sempre serei um defensor da graduação à distância, porque eu entendo que foi uma forma de democratizar o acesso à educação, né? Então, assim, com os valores reduzidos, muitas pessoas que não teriam condições de fazer presencialmente têm a oportunidade de fazer à distância. Só que com tudo isso, a gente também sabe, né,
que aí entra no mercado instituições com uma qualidade duvidosa, com uma qualidade não tão boa assim, né? Que parece que só quer formar o aluno, exatamente. Assim, né? Mas, mesmo assim, né, apesar de todos esses quesitos, eu ainda vou defender a educação à distância. E eu sempre digo assim, de vez em quando eu vejo alguns conselhos se manifestando sobre isso. E a solução é muito simples. Faz prova de admissão no teu conselho, então. Né? Se o aluno comprovar que... Exatamente. Nivela, então. Mas fez a graduação à distância. Ok, mas ele foi lá e passou na prova do conselho, ele está apto. Então, se o problema é esse, faz uma prova, né? de nivelamento. Né? Eu acho que os conselhos... Porque isso vai muito do aluno também, exatamente. Né? A minha mãe fez a graduação dela à distância e ela é uma ótima professora, não é por isso que ela não é uma ótima profissional, né? E como vai ter profissionais que egressos do presencial que não vão conseguir passar na ordem do conselho. A gente sabe que é assim, sabe que na prática é assim. Mas, né, seria uma forma de nivelar aí, né? De repente que eu acho que os conselhos teriam que pensar um pouquinho mais a respeito disso. O que eu vejo mesmo em relação à farmácia, como eu te disse antes, né, que está tendo algumas graduações à distância agora, é que a gente precisa de algumas partes práticas, né? É necessário, porque a gente vai atuar depois e precisa. Mas eu tenho, inclusive, colegas que estão fazendo à distância, mas eles têm várias, a cada 15 dias, no sábado, tem as práticas, né? Então, eu acho que a parte teórica é super tranquilo de fazer à distância. Não tem problema nenhum, né? Coloca uma prática ali de vez em quando e o resto vai muito da pessoa, do aluno, do profissional, né? O que a vida me ensinou é isso. Quem faz a tua graduação é você. Exatamente. O diferencial é você que vai fazer. Exatamente. É o que eu sempre pensei também. Se você ficar apenas com aquele raso que te passam na universidade, é o raso, aquilo é o básico. Né? Você vai ser um profissional mediano no mercado de trabalho. Então você tem que buscar a mais, né? Buscar o extra, o além daquilo ali. Mas legal. Exatamente. Brenda, espaços socioocupacionais, né? Eu quero te perguntar assim, primeiramente, em laboratórios, porque ora às vezes a gente vê um biomédico assinando para um laboratório e ora a gente vê um farmacêutico também assinando por um laboratório. Como é que funciona isso? O farmacêutico pode, não pode? Até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir na questão laboratório? Perfeito. Nós temos um estágio exclusivo para análises clínicas, né? Porém, o farmacêutico ele tem uma área de atuação maior. E a graduação do biomédico, ela é mais voltada para análises clínicas. Então, a preferência dos laboratórios geralmente é para os biomédicos, né? Porque eles têm uma formação mais voltada para isso. A graduação deles é menor também, então mais rápido eles se formam, mais rápido eles conseguem atuar. E o farmacêutico, como tem outras áreas de atuação, acaba indo mais para outras áreas. Mas, por exemplo, no Laboratório Bom Pastor aqui de Parobé, nós temos vários farmacêuticos que atuam ali, né? Então, em relação a isso, é super tranquilo. O farmacêutico ele pode atuar, mas os biomédicos eles têm preferência na análises clínicas, né? Mas a gente tem o estágio de análises clínicas. A gente vê de tudo, né? Análise de urina, de fezes, de tudo isso. Mas é uma área muito legal também. Tá. Então, o farmacêutico também pode assinar. Pode assinar. No laboratório. Que legal. Então, é mais uma área, mais um espaço socioocupacional para o farmacêutico, né? E, em outro espaço, tá? Aqui eu decorei o nosso cenário aqui hoje, né? Com alguns cosméticos aqui, alguma coisa nesse sentido, alguns sabonetes artesanais. O farmacêutico também, ele pode atuar nesse segmento, né? Ele pode ser o responsável técnico, né? Até onde ele consegue ir nessa questão, assim, de cosméticos, nessa linha, assim? A parte dos cosméticos, ela é muito dentro da área de manipulação, né? Então, a gente tem aí vários. A L'Oréal, por exemplo, o responsável técnico, se eu não me engano, é um farmacêutico, vi esses dias. Perfeito. Então, a gente pode produzir ali os cosméticos, mas geralmente a parte de responsabilidade técnica do farmacêutico, ela fica no controle de qualidade. Então, se a gente for para uma indústria de cosméticos, por exemplo, vai ser na parte de controle de qualidade.
Mas o farmacêutico, ele pode fazer dentro da farmácia de manipulação mesmo os cosméticos, né? Como pode produzir aí para vender. Como eu falei anteriormente, eu tive essa minha colega que inaugurou no final de semana. Ela fez uma farmácia de manipulação cosmética. Só isso, ela não vai fazer medicamentos, né? Então, ela vai trabalhar com toda essa parte aí de sabonete, shampoo, essas coisas todas, né? Bem voltada para cosmético mesmo, mas é uma área bem legal. Não é uma área que me chamou muita atenção, porque dentro da faculdade, quando a gente tem o estágio de manipulação de cosméticos, eu acabava me irritando um pouquinho, porque aí a gente tem que mexer bastante, ponto, né? Tem que acertar o ponto, a densidade. Acertar o ponto, o negócio desandava, e daí tem que envasar, e daí lambuza tudo, e tem que lavar as vidrarias, né? Sim. Então eu particularmente me irritava um pouquinho com essa parte, mas eu admiro quem faça, porque eu acho demais, né? Legal. Tu falaste em manipulação, né? Mas fora a questão dos cosméticos, também tem os medicamentos, né? Que são manipulados, né? Te pergunto, isso exige um pouquinho mais do farmacêutico? O farmacêutico que vai mais para essa área de manipulados. Como é que é, assim, a prática, assim? Mais nesse viés, assim? Tem que ter uma atenção um pouco maior, né? O laboratório tem que ter toda a limpeza necessária, né? As vidrarias, as dosagens, principalmente, tem que ser, apesar de ter uma margem de erro um pouquinho maior, né? Mas são extremamente confiáveis. O farmacêutico, ele não necessita estar lá manipulando, né? Ele pode manipular, mas geralmente são os funcionários ali que manipulam. O farmacêutico, ele mais fiscaliza, né? Faz o controle. Faz os cálculos, o controle, a dosagem. Perfeito. Na faculdade, a gente fazia muito ali a parte de pegar uma cápsula para analisar, né? Dentro do lote inteiro. Então, é mais controle de qualidade também, né? Mas é uma área muito legal também. Né? E como que faz a questão burocrática? A questão nem seria logística, é mais burocrática mesmo. Você vai fazer uma medicação manipulada para um usuário, né? Mas a matéria-prima você tem que comprar uma quantidade a mais. E como é que faz isso? Essa matéria-prima, na maioria das vezes, é controlada? Como é que funciona? Como é que faz essa parte burocrática? Tem que ter, assim, um controle de estoque bem grande, né? Geralmente se compra os frascos grandes e depois que é feito o cálculo e tudo mais para realizar ali a produção dos medicamentos, vai lá, retira. Isso depende muito de farmácia para farmácia, né? Mas geralmente tem um estoque lá com o armário fechado e tudo mais. Retira lá a quantidade que precisa, manipula, porque a gente acaba fazendo algumas misturas, né? Tem os adjuvantes, que são o pó final da cápsula, e a matéria-prima em si do fármaco que a gente precisa, né? Por exemplo, vou manipular a hidroclorotiazida. Vou pegar uma quantidade ali que precisa para fazer 25 miligramas de hidro em cada cápsula, e mais o adjucap, que a gente chama, que é o restante do pó, para finalizar a cápsula, né? Então, vai lá, retira o que precisa, guarda de novo no armário e fecha, né? Perfeito. No caso de acontecer um sinistro aí, né? Sumiu, né? Como é que faz? Você consegue justificar que essa matéria-prima sumiu e não virou o medicamento? Existem formas de justificar isso? Eu não atuo na parte da manipulação, né? Mas pelo que a gente realizava lá na faculdade e tudo mais, sim, né? Tem que justificar, depende muito do tipo da matéria-prima também, se for medicamento controlado, se é o restante, né? Mas eu acredito que tem que justificar, né? Da mesma forma que é com os medicamentos controlados na comercial. Tem que explicar o que aconteceu, né? Verdade. Isso Legal, aí. Então, Brenda, a gente encerra mais esse bloco. No próximo bloco, então, vamos voltar falando um pouquinho da legislação, né? Do farmacêutico. Como é que funciona o fazer profissional legalmente do farmacêutico. Certo, gente?